Nessa aula vamos falar de listas, que provavelmente é a estrutura de dados mais importante em linguagens funcionais, certamente é a mais usada. Listas são coleções de objetos que podem ser acessados sequencialmente. Em Haskell, listas são representadas por uma sequência de objetos de mesmo tipo entre colchetes e separados por vírgulas. Alguns exemplos: uma lista de dados numéricos, uma lista de valores booleanos, uma lista de caracteres. Em Haskell, o tipo lista é representado por abre colchete, o tipo dos elementos armazenados na lista e fecha colchete. Nesse exemplo, essa lista é uma lista de valores booleanos, essa lista uma lista de caracteres. Essa lista é uma lista de dados do tipo A, sendo que esse tipo A deve ser um dado numérico. O tipo lista de caracteres é um caso especial e podemos nos referir a esse tipo pelo sinônimo string. Uma lista de caracteres pode ser representada por abre aspas, a sequência de caracteres e fecha aspas. E isso em Haskell tem o mesmo significado que o abre colchete, a lista de caracteres separadas por vírgula, fecha colchetes. O tipo lista é definido recursivamente por meio de dois construtores. O construtor de lista vazia, abre e fecha colchetes, e o construtor dois pontos, que possui dois parâmetros, a cabeça da lista, que é um elemento da lista, e sua cauda, que por sua vez também é uma lista. Por isso, esse é um tipo de dado recursivo, também chamado de indutivo, pois esse construtor dois pontos necessita uma lista para construir uma nova lista. A lista vazia é o caso base de recursão. Se quisermos declarar uma lista apenas com valor 10, poderíamos fazer abre colchete, 10, fecha colchete. Mas poderíamos construir essa mesma lista usando o construtor dois pontos. Para isso, precisaríamos informar a cabeça da lista, que é o primeiro elemento da lista, e a cauda da lista, que é a lista restante. Nesse caso, teríamos como cabeça o elemento 10 e como cauda uma lista vazia. A lista com os elementos 1, 2, 3, 4 poderia ser declarada dessa forma, ou, alternativamente, poderia ser declarada com o construtor dois pontos. Essa lista tem como cabeça o valor 1 e como cauda a lista com os elementos 2, 3 e 4, que por sua vez tem como cabeça o elemento 2 e como cauda a lista com 3 e 4. Os parênteses aqui estão em vermelhos, pois são opcionais, uma vez que a associatividade do construtor de listas dois pontos é da direita para a esquerda. Vamos agora ao interpretador para fazer alguns testes. Vamos construir a lista com os elementos 1, 2, 3, 4. Vamos construir a lista com os elementos A, B e C. Vamos verificar o tipo da lista ABC. Vamos verificar o tipo da lista 1, 2, 3. Como vimos no slide anterior, os construtores de dados podem receber 0 ou mais dados como parâmetros para construir um novo dado. O construtor de lista vazia não recebe nenhum parâmetro e constrói uma lista de elementos do tipo A. Já o construtor dois pontos recebe dois parâmetros, um elemento e uma lista de elementos do tipo A para construir uma nova lista de elementos do tipo A. Esses construtores são polimórficos. Eles podem ser usados para construir listas de quaisquer tipos. O tipo dos elementos da lista é representado pela variável de tipo A. Até agora vimos como usar os construtores para construir novos dados.
mas eles também podem ser usados para desmontar um dado no casamento de padrão de uma função, como vamos ver no próximo slide. Vamos declarar uma função que recebe como parâmetro uma lista e retorna o número de elementos dessa lista. Apesar de não ser necessário, declarei a assinatura de tipos da função. Vamos usar a assinatura para melhor entender o funcionamento da função. Então, declarando aqui uma função com o nome tamanho, que recebe uma lista de elementos de um tipo qualquer e retorna um inteiro. O inteiro que representa o número de elementos contidos nessa lista. Note que para contar o número de elementos da lista, o tipo dos elementos é irrelevante, uma vez que não executamos nenhuma operação com os elementos. Por isso, essa função pode ser polimórfica, funcionar para listas de qualquer tipo. Declarei a função com duas alternativas. A primeira alternativa estipula que uma lista vazia possui tamanho zero, não tem elementos. A segunda alternativa define que uma lista que tem cabeça x e cauda xs possui o tamanho da cauda xs acrescido em 1. Note que na segunda alternativa, o construtor dois pontos é usado para desmontar a lista em cabeça x e cauda xs. Agora vamos ver um exemplo de execução. Vamos aplicar a função tamanho à lista 10, 20, 30 e 40. Essa lista não casa com o primeiro padrão, lista vazia, casa com o segundo. Essa lista será então desmontada em cabeça e cauda, sendo x a cabeça, o primeiro elemento da lista que é 10, e cauda a lista restante, com os elementos 20, 30 e 40. Usando essa definição, essa aplicação será substituída por 1 mais o tamanho da lista xs. Nessa expressão, temos mais uma aplicação da função tamanho, que novamente casa com o segundo padrão. Agora, quem é a cabeça da lista? 20. Quem é a cauda? A lista contendo 30 e 40. Então, essa aplicação será substituída por 1 mais tamanho de xs. E temos mais uma aplicação da função tamanho. Agora, quem que é x? O 30. Quem que é xs? A lista contendo 40. Vamos substituir por 1 mais tamanho de xs. E temos agora mais uma aplicação da função tamanho, agora aplicada a 40. Quem que é a cabeça? 40. Quem que é a cauda? Lista vazia. Então, essa aplicação será substituída por 1 mais tamanho de lista vazia. Tamanho de lista vazia casa agora com o primeiro padrão, retornando então a zero. Chegamos à base da recursão. Temos então que o tamanho da lista contendo os elementos 10, 20, 30 e 40 é igual ao tamanho da lista vazia, que é 0 mais 1, esse valor mais 1, esse valor mais 1, esse valor mais 1. Temos então que o tamanho de uma lista contendo os elementos 10, 20, 30 e 40 é igual a 0 mais 1, mais 1, mais 1, mais 1, que é igual a 4. A maioria dos exemplos que vamos trabalhar nessas aulas iniciais já existem na biblioteca Prelúdio de Haskell. Essa função é implementada na biblioteca com o nome de len. Mais um exemplo com listas. Vamos declarar uma função que faça o somatório dos números armazenados em uma lista. Perceba que nesse exemplo teremos que executar uma operação sobre os elementos da lista, que é a operação de adição. Portanto, os elementos da lista devem ser obrigatoriamente numéricos, sejam eles números inteiros ou números com ponto flutuante. Se formos somar uma lista vazia, que não tem nenhum elemento, então o somatório é zero, pois não existe nenhum elemento a ser somado, e o zero é o elemento neutro da operação de adição. Se formos somar uma lista que tem cabeça x e cauda xs, somamos o valor de x com o resultado do somatório dos elementos que estão na cauda. E qual será o tipo dessa função somatório? Essa função somatório recebe uma lista de valores numéricos e retorna um valor numérico de mesmo tipo. Isso quer dizer que se eu passar uma lista de valores inteiros, eu terei como resultado um inteiro.
A soma de vários inteiros é um inteiro, assim como a soma de vários dados com ponto flutuante é um valor com ponto flutuante. Como seria a execução dessa função somatório se aplicássemos a função a uma lista contendo os valores 10, 20 e 30? Essa lista não casa com o primeiro padrão, que é a lista vazia, casa com o segundo. Então a lista será desmontada em x e xs. Quem será o x? A cabeça da lista, que é 10. Xs é a lista contendo 20 e 30. Então, usando essa definição, substituiríamos a aplicação de somatório nessa lista por x, que é 10, mais somatório da lista 20 e 30. Novamente, temos uma aplicação da função somatório, que casa novamente com o segundo padrão. Nesse caso, quem vai ser x? O valor 20, que está na cabeça da lista. E quem é xs? Uma lista contendo 30. Então, vamos substituir essa aplicação por 20, que é o x, mais o somatório da lista 30. Novamente, temos uma chamada recursiva, que casa com o segundo padrão. Quem que é o x? 30. Quem que é o xs? A cauda da lista. Uma lista vazia. Então, essa aplicação é substituída por 30 mais o somatório de lista vazia, que, por sua vez, casa com o primeiro padrão e é zero. Então, temos como resultado da aplicação de somatório na lista 10, 20 e 30, 30 mais 0, esse resultado que é 30 mais 20, esse resultado mais 10. Então, teremos como resultado aqui 60. Uma função similar a essa também já existe na biblioteca Prelúdio de Haskell, com o nome de sum. Agora vamos declarar uma função que retorne os n primeiros elementos de uma lista. A função deve receber como parâmetros o valor n e a lista, retornando uma lista com os n primeiros elementos. Por exemplo, se eu quiser os dois primeiros elementos de uma lista contendo 10, 20, 30 e 40, eu teria uma lista contendo 10 e 20. Essa função possui duas alternativas base que encerram as aplicações recursivas. Uma dessas alternativas é quando é solicitado o elemento zero da lista. Nesse caso, devemos retornar lista vazia. Uma outra situação é quando a lista já está vazia. Não adianta pedirmos 3 elementos de uma lista vazia, o resultado será uma lista vazia. A alternativa que implementa a recursão irá desmontar a lista numa cabeça x e cauda xs, tendo como retorno uma nova lista que incluirá o x e chamará recursivamente a função n primeiros para pegar os n-1 primeiros elementos de xs. Temos agora a aplicação da função n primeiros para pegar os dois primeiros elementos da lista contendo 10, 20, 30 e 40. Essa aplicação não casa com a primeira alternativa, pois o primeiro parâmetro não é zero, nem casa com a segunda, pois a lista não é vazia. Então, haverá um casamento com a terceira. O n vai ser o valor 2, o x vai ser o valor 10 e xs, a lista contendo 20, 30 e 40. Então, essa aplicação será substituída por x, que é 10, seguido de uma chamada de n primeiros com n-1, valor 1, e a lista xs, que é 20, 30 e 40. Por sua vez, essa chamada tem que ser resolvida e não casa também com o primeiro padrão, nem com o segundo, casando com o terceiro. Agora, quem que é o x? X agora é 20. Quem que é xs? É a lista contendo 30 e 40. Então, essa chamada será substituída por x, que é 20, e a chamada recursiva de n primeiros, passando n-1, o n agora é 1, então n-1, 0, e a lista contendo 30 e 40. Essa chamada recursiva, por sua vez, vai casar com o primeiro padrão, porque o primeiro argumento é 0, retornando uma lista vazia. Então, o resultado da aplicação aqui de n primeiros é uma lista contendo 10 na cabeça, com uma cauda, uma lista que tem 20 na cabeça e que tem cauda vazia.
ou seja, uma lista contendo os valores 10 e 20. Existe na biblioteca uma função similar a essa, a função take. Na próxima aula, continuaremos estudando listas.